A partida de quinta-feira em Assunção, no Paraguai, entre Olímpia e Flamengo, ganhou em importância e desperta já um certo receio dos rubro-negros. Não é para menos. O time foi muito mal, é verdade que com muitas reservas em campo, mas foi muito mal domingo na derrota patética para o Cuiabá, 3-0, sequer competiu e foi merecidamente surrado. E no jogo contra o Olímpia também fez um primeiro tempo muito fraco, segundo melhorzinho, vitória magra, apenas 1-0, o adversário estava em crise, já conseguiu se mobilizar, fez um jogo minimamente competitivo no Rio de Janeiro, venceu pelo Campeonato Paraguai no final de semana depois de 40 dias sem triunfar, ou seja, esgotados os ingressos, estádio cheio, a equipe é uma equipe grande, 3 vezes campeã da Libertadores, como o Flamengo também é, ou seja, vai ser uma parada indigesta. Mas existe um ponto que tem que ser destacado. O Flamengo tem feito jogos mais, digamos, competitivos e conseguido mais regularidade e êxito, bem ou mal, nos jogos das competições eliminatórias. E você vai ver isso nesse vídeo que tem um patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na tela, no QR Code que você vê e também na descrição do vídeo. No OneFootball, você pode assistir os melhores momentos e também os gols das partidas da Copa Conmebol Libertadores, como esse Olímpia e Flamengo de quinta-feira, e também da Copa Conmebol Sul-Americana, além, claro, do Campeonato Brasileiro da Série A. Você vê os melhores momentos, vê os gols, baixa o aplicativo, você tem acesso a tudo isso, é de graça. Assim como tem acesso a várias notícias, vídeos, informações, estatísticas e tempo real das principais competições de futebol pelo mundo. Então faça o download do OneFootball, link na descrição do vídeo ou no QR Code que você já viu passando na tela. É uma maneira de você apoiar o youtube.com/Mauro César, porque mostra aos amigos do OneFootball a força do nosso canal, ok? É isso. Então, primeiro um rápido comentário, né? Falei no vídeo passado da questão do clima entre os jogadores e o Sampaoli. A diretoria do Flamengo acredita que, embora o relacionamento de outros técnicos fosse melhor, bem melhor do que o de Sampaoli com o elenco atualmente, eles veem a comissão técnica de Sampaoli e o próprio técnico como preparado para fazer o time jogar melhor. E acreditam que o profissionalismo dos jogadores possa fazer com que essa questão da relação pessoal fique de lado. Ok, eu continuo achando que tem que haver uma certa habilidade por parte do técnico para tentar trazer os jogadores mais para o seu lado. Embora eu entenda que o profissionalismo do atleta tem que estar em primeiro lugar, gosta ou não gosta do chefe, tem que fazer o seu melhor, o que não acontece sempre de forma muito estranha. Como nesse domingo, a atuação inexplicável em Cuiabá, como foi também contra o América, como foi contra o Red Bull Bragantino, como foi contra o Alcas ainda com o Vitor Pereira, contra o Nublense lá no Chile já com o Sampaoli, como foi contra o Maringá com o interino Mário Jorge. Então vira e mexe tem jogos aí que o Flamengo faz atuações que são inexplicáveis, mas enfim, eu entendo também que a realidade é um pouco diferente do que nós eventualmente achamos que seria o mais adequado, correto. Então é preciso um pouco de habilidade, jogo de cintura, que o Sampaoli também não tem. Isso cria um impasse, uma dúvida para quinta-feira. Que Flamengo vai ser esse? Bem, se for o Flamengo dos números que eu vou mostrar agora, o torcedor deve ficar um pouquinho mais confiante, até tranquilo. Confira o desempenho do Flamengo nos 6 últimos jogos de Copas e os 6 últimos jogos de campeonato. Você vê que no campeonato, tá, o Flamengo teve 50% de aproveitamento nos 6 últimos jogos. Venceu o Fortaleza 2-0 no Maracanã, empatou 3 partidas seguidas em São Paulo com o Palmeiras, contra o Fluminense no Rio e contra o América no Rio, num resultado que foi até bom nas circunstâncias, empatou no final, merecia perder, estava perdendo e merecia a derrota. O América era melhor que o Flamengo naquela oportunidade. Ganha do Atlético em Minas e toma essa surra de 3-0 do Cuiabá, ou seja, quando perde, perde com vontade, né? Tinha perdido por 4-0 para o Bragantino e aí perde de 3-0 para o Cuiabá de uma maneira realmente constrangedora até. Agora os números do Flamengo na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Aí você vê que o Flamengo venceu o Racing 2-1, jogo difícil no Maracanã, vitória importante. Aí meteu 4-0 no Alcas, tranquilo. Ganha do Atlético do Maracanã de virada 2-1 na Copa do Brasil. Os 2 primeiros jogos, claro, de Libertadores. Aí ganha do Atlético por 2-0 atuando fora de casa, numa situação muito adversa, mas vence o jogo, muito pressionado, mas ganha o jogo. Dá um show em cima do Grêmio, 2-0, poderia ser mais, em Porto Alegre, e ganha do Olímpia, um magro 1-0, uma atuação razoável para boa no segundo tempo, muito ruim no primeiro. Então você vê que contra o Racing, Alcas, Atlético, Grêmio e Olímpia, contra o Olímpia a pior partida. Foi muito ameaçado pelo Atlético no Paraná, mas tinha vantagem, era claro que o Atlético ia atacar muito, o Flamengo foi muito ameaçado, mas resistiu à pressão e foi mais eficiente no ataque, ganhou por 2-0 num jogo muito peculiar, mas competiu e ganhou.
do Atlético, como tinha vencido ano passado na Copa do Brasil também, eliminando a equipe paranaense com aquele gol do Pedro de bicicleta. Então é bem claro, os números são bem evidentes. Mesmo que não faça sempre partidas excelentes nas Copas, o time produz mais, o time se mobiliza mais. Quando a gente fala escolhe jogos, gente, não sejam obtusos, achando que assim, tem um seletor. Jogo de Copa do Brasil e Libertadores, pum, vamos jogar. Jogo do Brasileiro, não vamos jogar. Existem jogos em pontos corridos, como contra o Palmeiras, segundo tempo foi bom. Contra o Atlético, a parte final do jogo foi boa. Virou a placar. Contra o Fluminense, bem no primeiro tempo, cansou no segundo. Semana pesada, o Fluminense só descansava, mas competiu. Jogos de Campeonato Brasileiro contra adversários que desafio. Aí tem o Bragantino, tem o Cuiabá, é como se fosse um jogo menor. É mais ou menos isso que acontece na prática. Eu não estou dizendo que deliberadamente o jogador pense assim, mas é um relaxamento que vem que não tem explicação. Já nos jogos de Copas, apesar do Nublense, lá atrás, a derrota para o Alcas com o Vitor Pereira, o time vence os jogos e faz até atuações melhores. Se for esse o espírito quinta-feira, o torcedor do Flamengo pode ficar um pouquinho mais confiante e menos assustado. Agora, se for o modo banana 2.0, que tem surgido, como esse 3-0 aplicado pela equipe do Cuiabá, aí, meu amigo, aí vai sofrer. Vai sofrer porque o Olímpia, veja bem, gente, o Olímpia precisa vencer por um gol para levar para os pênaltis. O time paraguai, se conseguir disputar nas penalidades máximas a classificação com o Flamengo tão poderoso e atual campeão da Libertadores, já se dará por satisfeito. Porque terá a possibilidade de eliminar, e se for eliminar, terá sido nos pênaltis. Então, a campanha boa. E se conseguir eliminar, ano passado foi assim, o Fluminense foi eliminado dessa maneira nos pênaltis na fase preliminar da Libertadores. Passou pelo Milionários de Bogotá, o time colombiano, e depois, contra o Olímpia, acabou jogando no Paraguai, perdendo por 2 gols, e aí nos pênaltis o time paraguaio conseguiu a classificação. Então todo cuidado é pouco. E é muito importante que esse time do Flamengo tenha esse comportamento mais competitivo nesse modo Copas, nessa partida de quinta-feira. Estaremos lá no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, acompanhando, tá, essa partida e trazendo já a partir da quarta-feira muitas informações direto do Paraguai para vocês que acompanham aqui o canal e também nas nossas redes sociais. Esse vídeo tem o patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo e também no QR Code que você já viu passando aí na tela. Você dessa maneira apoia o canal, mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Além disso, claro, tem acesso a farto conteúdo, melhores momentos e gols de competições importantes como Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana e Campeonato Brasileiro da Série A. Então faça o download, repito, link na descrição ou no QR Code. Teremos a live depois do jogo, ainda indefinido, gente. Eu vou chegar lá no Paraguai e vou avaliar as condições para fazer a live pós-jogo no estádio ou fazer a live mais tarde, talvez até na sexta de manhã. Então peço desculpas a vocês que estão acostumados sempre com a live logo depois que a bola para de rolar, minutos depois, mas pelo inusitado da cobertura, talvez tenhamos aí que nos adaptar a uma outra situação, mas vai ter live sim. Vamos falar sobre o Olímpia e Flamengo, seja logo depois do jogo, invadindo a madrugada ou até na sexta de manhã. Isso vai ser definido depois com mais calma. Na quarta-feira eu vou bater esse martelo e vou comunicar a vocês aqui pelo canal e também pelas nossas redes sociais, tá? Então fiquem atentos e também vão receber, claro, vocês que são inscritos no canal, a notificação, certo? Bem, sempre destacando aqui embaixo também os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra os melhores momentos da live do final de semana, depois dos 3-0 do Cuiabá em cima do Flamengo, comentários importantes, confira. E inscreva-se no canal de cortes, evidentemente, o Clube de Membros. Vamos marcar em breve também a nossa live do mês de agosto, live do Membros, tá? Em breve, e você que não é membro do canal, participe. Se você for da categoria nada patético ou nem pífio nem patético, você tem a possibilidade de participar da nossa mesa redonda, que é um debate que a gente faz com os membros do canal todos os meses, dividindo a tela e conversando bastante sobre futebol. O nosso curso online de jornalismo esportivo sempre disponível para os interessados, também com link na descrição, e o meu blog no All Sport, onde escrevo sobre o incêndio do Ninho do Urubu, que completou nessa terça-feira 54 meses. 54 meses da morte dos meninos. Até hoje ninguém foi responsabilizado. O Flamengo fez acordo na justiça com quase todas as famílias, uma continua brigando pelos seus direitos, né? Mas a justiça não apontou nenhum responsável. Uma coisa impressionante. E o Flamengo, no seu museu, eu escrevo sobre isso, nessa primeira etapa do museu, não faz nenhuma referência aos meninos. Que o Flamengo, na fase seguinte, né, o museu será ampliado, são várias fases, várias etapas aí a serem cumpridas, que o Flamengo não deixe de homenagear os garotos. Tem uma capela em homenagem a eles lá no CT, mas pelo que sei também sem referência, sem os nomes, sem referências específicas, mas é preciso sim. A história do Flamengo se faz de alegria e de tristeza, de derrota e de vitória. Como todo grande clube
E esses meninos fazem parte da história do Flamengo, a gente não pode esquecê-los, não. A torcida nunca esquece. Canta uma música em homenagem aos garotos, todo jogo no Maracanã, os 10 minutos de partida, já que foram 10 meninos que morreram naquela tragédia de 8 de fevereiro de 2019. E o Flamengo não pode deixar de homenageá-los no seu museu. Espero que haja sensibilidade das pessoas responsáveis por esse projeto para não cometer um erro de deixá-los de lado, né? Nessa primeira fase não tem, mas que seja nas fases seguintes feita a homenagem aos 10 meninos. Ok? E também, claro, destaco aqui o Uso 360, nosso parceiro, com a promoção do Dia dos Pais, que você está vendo aí na tela. Aproveite a promoção. Canecas, camisetas, live soft open no canal de outros temas. São produtos bem legais. Tenho certeza que você ou seu pai, sendo presenteado, vai se amarrar. É isso. Valeu. Saudações.